pedaços, né? É como um quebra-cabeça. Ele estragou sua vida nas drogas, na prostituição, tá? Então ele dá aos pedaços. Você vai remendar esses pedaços. Quem ganha uma pessoa já na idade adulta, ganha uma meia vida. Quando você ganha uma criança, você ganhou uma vida inteira, tá? Então é melhor construir agora. Começar pela base, tá? Começando pela base, você sabe que ela vai estar firme até o fim da vida dela. Qual é o outro pensamento? Lançando o bom vivo nas águas agitadas da infância, definirá o modo de vida dela no futuro. Qual será o modo de viver do menino? Josué 3:12. Qual será o modo de viver dessas futuras crianças? Qual será? Fica uma interrogação para mim e para você. Qual será o modo de viver dessas crianças? A responsabilidade está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Somos nós, abaixo de Deus, que vamos definir o modo de viver delas no futuro, tá? O que você tem feito para mudar o mundo e transformar crianças? O que você tem feito? É uma interrogação. O que você tem feito? O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Se você está aqui nesse curso e ainda não fez nada, você vai começar a fazer a partir de hoje. Você vai começar orando já pelas crianças. As crianças de todo mundo, as crianças da sua comunidade, os seus sobrinhos e sobrinhas, tá? As crianças da sua igreja, as crianças do seu país, as crianças que estão nos confins da terra. Milhares de crianças estão morrendo. Na Síria morreu mais de 13 mil crianças recentemente. Não tem nem um mês atrás com a guerra. O que nós estamos fazendo? Se eu não tenho habilidade, se eu não conseguir fazer nada, mas eu tenho os meus joelhos para fazer, para orar, e Deus vai mobilizando, levantando pessoas, tá? Lá onde eu não posso ir, tá certo? Eis que tem posto diante de ti o quê? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem botou essa porta diante de você? Jesus. Tá? Então é uma porta aberta de alcance mundial. Eu não vou dizer só de alcance em São Cristóvão, só de alcance em Salvador. É uma porta de alcance mundial, tá? É uma porta de alcance. Aqui tem mais assentos, tá? Seja muito bem-vinda. É uma porta de alcance onde você vai em busca das crianças. Então Deus tem colocado essa porta diante de você. Agora você tem que entrar por essa porta para buscar as crianças. Você é o escolhido, a escolhida. Muito obrigada, Iona. Você é o escolhido, a escolhida do Senhor para alcançar essas crianças. Deus colocou diante de você uma porta. Você vai pensar, eu nunca trabalhei com crianças. Você tem filhos? Quantos tem filhos aqui? Levante a mão. A maioria. Então você já trabalhou com crianças. Porque você tem filhos, você criou ou está criando seus filhos. Se ele é o que é hoje, foi a sua participação, foi o seu investimento. Não é isso? Vocês concordam comigo? Foi o seu investimento, tá? Se ele tem te honrado, você vai honrar a Deus, porque Deus lhe deu essa graça de você investir no seu filho, tá? Então quem vai ler aí? Alguém pode ler aí esse comentário aí? Deus tem controle sobre a história. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Então Deus tem o controle na história e ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu. Ninguém pode fechar uma porta que Deus abriu. O
que Deus está abrindo, porque Ele tem a chave. Ele abriu e ninguém pode fechar essa porta que Deus abriu ou que está abrindo. Tá? Ninguém pode fechar. Então por quê? Porque Ele tem o controle. Se Deus tem o controle, então a coisa vai caminhar muito bem e nós seremos bem-sucedidos. Outra pessoa pode ler outro ponto? Chegou a hora de você fazer diferença na história das crianças em Cristo. Aproveite essa porta aberta e essa oportunidade que Ele pode passar na sua vida e não voltar mais. Procure compreender e aceitar essa verdade, que poderá ser única na sua vida para ser um evangelista de crianças em potencial. Olha aí, uma oportunidade que pode ser única. Você sabe que as oportunidades, elas são como a chuva que desce. Essas chuvas descem dos céus para a terra. O que acontece com elas? Elas vêm, fazem o serviço dela na terra e depois elas voltam para os céus? Não, jamais. Virão outras chuvas, mas não a chuva de hoje. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês hoje têm essa oportunidade e não pode deixar passar esta oportunidade que é única de ser um evangelista em potencial. E essa oportunidade pode ser única. Virão outras oportunidades, mas essa, se você deixar passar, você pode perder. E depois o pessoal usa aquela expressão leite derramado, você não pode retorná-lo ao copo. Então não deixe passar, aproveite ao máximo que você puder, desfrute desses momentos, coma, se alimente, se satisfaça, se revista do conhecimento, da graça do Senhor, para ser um evangelista de criança em potencial. Quem pode ler o outro ponto? A prioridade do Senhor é anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E existem muitos corações evangelhos que ainda a mensagem do Evangelho ainda não chegou, por falta de poder divino e incapacitado para tal ministério. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um Deus que não tem possível enviar, que maneira bem a palavra da verdade. Olha aí, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro aprovado, tá? Para se fazer um trabalho com criança não se faz de qualquer maneira, requer um preparo especial, um estudo melindroso, uma vida de oração, uma vida quieta e sossegada com Deus, tá? Porque você está plantando, você está regando, você está jogando água sobre uma plantinha, ó, que está crescendo para ser uma árvore frondosa. Você está plantando para o reino de Deus. Você está preparando alguém para Deus. E essa é uma missão especial. Glória a Deus. É uma missão muito especial de formação de vidas para o reino de Deus. Então hoje você é desafiado a apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem o quê? A palavra da verdade, tá? Que sabe manejar, que sabe levar essa palavra de forma estratégica para a vida das crianças, né? A fim de ganhá-las para o Senhor Jesus, a fim de resgatá-las da mão de Satanás. Porque Satanás, ele sabe o valor que cada criança tem. Não importa a nacionalidade dela, não importa a cultura dela, não importa de que família ela veio, não importa se ela é uma família de alcoólatra, não importa se seus pais são drogados ou se são prostitutas. Deus tem um plano para cada uma dessas crianças. Não importa se elas são brancas ou negras ou mulatas ou cafuzas, não importa se elas são índias, não importa, elas são especiais para Deus. Elas têm um valor incalculável para o Senhor. E temos que ter essa mentalidade, essa inteligência de compreendermos pelo Espírito Santo que essas crianças exercem um valor fundamental para Deus. E essa responsabilidade
responsabilidade de trazê-las para Cristo está sobre cada um de nós que estamos aqui. Não podemos correr dessa responsabilidade. Não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa quem você é, Deus conta com você nesse último tempo para ajudar no resgate dessas crianças. Deus conta com a sua habilidade, Deus conta com a sua voluntariedade, Deus conta com o seu coração amoroso, Deus conta com a graça que você ha recebido. Amém? Amém. Deus conta com você e Deus espera de você. Vamos ler aí o outro ponto. Quem pode ler? Eu quero que vocês participem, né? Cada um pode lendo para, né? Refletindo sobre a pedagogia de Jesus, amou com ternura as crianças, atraía as crianças que olhavam com profunda satisfação os jovens que se aproximavam dele em busca de uma orientação para nós. Marcos 9, 36, né? 10, 13, 16, 10, 20 e 21. Muito bem, a pedagogia de Jesus era uma pedagogia diferente hoje da pedagogia, né, dos pedagogos, ou daqueles que estão ensinando. Como era? As crianças eram atraídas, os jovens se aproximavam de Jesus. Mas pelo quê? A sua forma de ensinar, tá? A sua forma de se aproximar das pessoas. Cada professor, cada pedagogo, ele tem que se espelhar em Jesus. Como era que Jesus, por que Jesus atraía essas crianças? Jesus tinha ternura, Jesus tinha amor, Jesus tinha algo muito especial. Quando aquelas mães trouxeram aquelas crianças que estavam com febres, gripadas, que estavam oprimidas, doentes, aquelas crianças veio com alegria, apesar de estarem enfermas, porque elas eram atraídas por Jesus, sabe? É tão lindo quando uma criança se atrai por você, no sentido de estar ali aprendendo sobre Jesus, tá? Então Jesus tinha esse carisma, esta graça, né? Então na sua pedagogia, os jovens, as crianças se atraíam pela forma que Jesus lidava, como ele ensinava, como ele se manifestava. Então Jesus tinha uma graça especial para todas as classes de crianças, ou todas as classes, todas as faixas etárias, melhor dizendo, ele tinha uma graça especial para todas as faixas etárias. Ah não, ele só é atraído, só as crianças que chegam a ele, não. Eram as crianças, adolescentes, jovens, adultos e os idosos, tá? Por causa da pedagogia de Jesus. Quem pode ler? Atenção, atenção. Inspirando crianças jovens, milhares carregando metralhadoras, milhares órfãos da AIDS, milhares na rama da prostituição, milhares se envolvendo com as drogas e desafios sobre elas é direito seu. A criança de hoje é um grande desafio no final do século. Você pode refletir nisso? Milhares de crianças de rua, perambulando pelas ruas, catando lixo, marginalizadas, roubando, agindo, se prostituindo e caminhando para onde? Para um futuro incerto, caminhando para um caminho de morte eterna. Então, quem é o responsável de resgatar essas crianças? Somos nós, tá? Essa responsabilidade recai sobre nós, né? Milhares de crianças carregando o quê? Metralhadoras. Na Angola, na Colômbia, crianças estão aprendendo como usar armamentos pesados. São treinadas para roubar, para matar. Aqui mesmo no Brasil também.
Jesus. Precisam aprenderem de Jesus. Precisam conhecer o amor de Jesus. Conhecer que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados, libertá-las e salvá-las e dar uma certeza de vida eterna. Tá? Eu vi um testemunho de uma missionária que foi trabalhar no Amazonas. E ela chegou numa região onde havia muitas crianças que se prostituíam. E chegou um cidadão em uma borracharia para consertar o seu carro. E chegou uma criança de apenas 5 anos de idade. Olha só, 5 anos de idade. E aquela criança se ofereceu para aquele cidadão para praticar a prostituição, para que ele desse para ela dinheiro. Então o homem se assustou e não deu a mínima para essa criança. E quando ela viu que ela foi desprezada e humilhada, e que esse cidadão não deu a mínima para ela, ela olhou para ele e disse: seu gay. Porque ele não aceitou se prostituir com ela. Apenas 5 anos de idade. Onde estava a inocência dessa criança? Não existia mais inocência. Então, esse é o quadro das crianças de rua, gente. Eu li um artigo de uma garota de 5 anos que andava com um bando de outros quase da mesma idade, até os 13 anos. E ela era usada sexualmente por todos. E aquilo não era um prazer. Esse é o quadro das crianças de rua. São adultos precoces, tá? Adultos precoces estão pecando gravemente e precisam conhecer a verdade que liberta. Precisam saber que elas morrerão nos seus pecados, não importa a idade, irão para o inferno. Essa é a realidade. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, Jesus não disse: ide por todos os adultos e pregai o evangelho. Ele disse: ide por todo mundo. Isso inclui as crianças. Quando ele disse, né? Toda criança também é criatura. Ele estava se relacionando às crianças. Quando as crianças vieram até a ele, os discípulos murmuraram: porque Jesus não tinha tempo para dar atenção às crianças. O que foi que ele disse? Deixai vir a minhas criancinhas ou as crianças. Por quê? Porque das tais é o reino dos céus. Veja bem, das tais é o reino dos céus. Não das crianças que estão no pecado, mas as crianças lavadas e remidas no sangue de Jesus. Todas as crianças são destinadas para ir aos céus, mas limpa do seu pecado, purificada. Elas não entrarão nos céus no seu pecado, não. Na prostituição, nas drogas, na marginalização, não. Porque no céu não entra o pecado. No céu só entram os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então as crianças precisam conhecer, né, que em Jesus está esse meio de libertá-las, de purificá-las, né, de fazê-las novas criaturas para a glória de Deus. Tá? Qual é o outro ponto aí? Milhares estão envolvidas com o quê? Com as drogas, tá? Você vê muito isso aí. A televisão não esconde nada, a mídia, né? A internet está mostrando. Hoje lá fora os menores estão matando, roubando, queimando pessoas vivas, entrando nos consultórios dentários, entrando em toda parte. E quando a polícia vai pegar, me salte que eu conheço os meus direitos. Eu posso matar, roubar e destruir, que eu não vou presa porque eu sou o quê? De menor. Não tem justiça para mim. A lei me protege. É assim ou não é? Mas tem justiça divina, tá? Se elas não se renderem para Cristo, não tiver alguém que vá conduzi-las a Cristo, elas irão para o inferno. É duro, é pesado dizer
dizer essa palavra, mas a criança que rouba, que mata, que destrói, que é ímpia, que pratica a impiedade, o céu estará fechado para ela, se elas não conhecerem o perdão por Cristo. Entende isso? Então somos nós. Você é o mentor. Você é a pessoa que Deus está preparando para alcançar essas crianças, tá? Então nós temos aí o próximo ponto. Nós estamos falando sobre pensamentos, né? Sobre a questão dos pequeninos, a seara dos pequeninos. Então a seara é o quê? Grande. A Bíblia diz que são poucos ceifeiros. Nós queremos orar a Deus para mudar esse quadro. Quando a Bíblia diz rogai ao Senhor da seara, é porque Deus quer levantar evangelistas de crianças milhares. Deus quer levantar você, Deus está levantando você, tá? Para ganhar esses pequeninos para Cristo. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Nós estamos treinando para que esses obreiros possam crescer, para que o número desses obreiros venha crescer, tá? E que milhares de obreiros sejam preparados. Esse curso não vai parar. Nós já temos na lista ali vários cursos que nós vamos estar dando. Vamos dar curso sobre adolescente, a questão dos adolescentes, os anos da adolescência, como deve ser um líder de adolescente. Nós estaremos também dando curso sobre missões com crianças, como você levantar um movimento missionário na vida das crianças de sua igreja. As crianças que são salvas. Nós estaremos também dando curso sobre professor de escola dominical com criança. Como ele deve estar preparado, como ele deve trabalhar com a criança salva, porque esse curso é especificamente para as crianças não salvas. E também vai entrar assunto sobre a criança salva na igreja. Como você trabalhar com essas crianças, porque não é assim, eu ganhei a criança, ela já está salva, os pecados delas foram perdoados, deixa ela lá agora, lá na igreja. Ela tem que ter um acompanhamento. Ela tem que ter aquele cuidado, você tem que jogar água para que essa planta não morra. Você tem que alimentar um alimento sólido, um alimento que a faça crescer, dando frutos para a glória de Deus. Amém? Então vamos ver a questão dos crimes contra as crianças, né? Esses crimes não começaram agora. Esses crimes começaram, sabe quando? Desde lá, no Jardim do Éden, tá? Esses crimes, desde lá, do Êxodo dos Hebreus, quando o faraó mandou matar todos os meninos, ali já era uma arte de Satanás, seus crimes contra as crianças. Por quê? Os hebreus iam dando a luz a crianças, e aquelas crianças iam se fortalecendo, o reino de Deus, o projeto de Deus ia crescendo. Então o diabo armou uma estratégia, colocou no coração de Faraó matar todos os meninos. Agora, por que os meninos? Para que não houvesse geração, não houvesse casamento entre as hebreias, tá? E se não há casamento, não havia multiplicação. Isso é a estratégia do diabo. E se não houvesse multiplicação, não haveria obreiros, nem líderes, nem futuros patriarcas, juízes, profetas, não é isso? Discípulos. Então vamos ler. Quem quer ler aí o primeiro ponto, o primeiro parágrafo, leia em voz alta, tá? Leia em voz alta em bom som, para que todos possam escutar. Os crimes contra as crianças não tem como. Começa quando a criança é uma substância informe, no útero da mãe. Continua quando ela acaba de nascer, como aconteceu no Egito com os recém-nascidos do sexo masculino das hebreias, que lá viveu na época de Moisés, Êxodo 1, 15 a 22. Permanece quando a criança tem 2 anos para baixo, como aconteceu com os filhos de Raquel, em Belém e todos os seus arredores, na época de Jesus. Mateus 3, versos 16 a 18. Então, os crimes contra as crianças começou aonde? Onde que começou os crimes contra as crianças? No Egito.
usei várias referências. Olhe bem, eu vou passar uma tarefinha para vocês em casa. Vocês irão ler essas referências em casa e vão colocar no seu caderno cada referência, o que você entendeu de cada referência. Na próxima segunda-feira, você vai me dizer: eu li a referência de Êxodo 1, de 15 a 22 e entendi isso. Você vai escrever o que você compreendeu, tá bom? Ora, as crianças são jogadas com vida no rio Nilo. Êxodo 1, 22. Ora, são oferecidas como sacrifício ao Deus Moloque, para serem queimadas pelo fogo, como se fazia entre os amonitas e em época de grave crise, até entre os israelitas. Então você vê que cada hora havia uma perseguição contra as crianças, tá? Jeremias 32, versículo 35. Ora, são imprudentemente enviadas à Terra Santa para expulsar dali os infiéis, como aconteceu em 1212, com a denominada Guerra das Crianças. Ora, adoecem e morrem por falta de pão, elas morrem de fome, por causa do consumismo de alguns, das drogas, do álcool. Ora, adoecem e morrem por causa do álcool, das drogas, da AIDS, por não terem pais ou por terem pais separados ou irresponsáveis, tá? Então elas morrem devido a todo esse processo que acarreta a sua vida, que passa na sua frente. O outro ponto, raio desse, por gentileza, leia aí, o segundo parágrafo. Devido a este cenário trágico que não pode ser desmentido, ouve-se uma voz retumbante por toda a terra que clama: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18. De todo esse cenário, você escuta um eco, uma voz, né? Uma voz de autoridade, uma voz de transformação, uma voz de libertação, um apelo. Deixai vir a mim as criancinhas. Quando nós não evangelizamos, quando nós não oramos, quando nós não a buscamos, nós estamos impedindo de elas virem até Jesus, de elas alcançarem a vida, de elas serem libertas dos seus pecados, de elas serem libertas das maldades que a acarreta, que a escravizam. Então por isso que Jesus disse: deixam vir a mim, não impeça. Quando eu não faço isso, eu estou pecando, porque eu estou impedindo que elas alcancem o benefício da paz, da alegria, da cura que está em Jesus. Vocês entendem isso? Então eu estou impedindo que elas venham até Jesus. Bom? Então, irmã Filomena, leia aí o próximo parágrafo, por gentileza. Diz a seguinte frase: olha, você está trabalhando com criança, mas muitos pastores não dão valor a esse trabalho. A maioria dos pastores dão valor quando está a igreja cheia de adultos, dando glória a Deus, aleluia, cantando, mas não dão valor ao trabalho com criança. Você sabe o que é isso? É falta de conhecimento, é falta de compaixão, é falta do sentimento que Jesus tinha pelas crianças, a valorização e o futuro da obra de Deus. Ele não sabe que está nas mãos dessas crianças. Entende? Então isso vai acontecer, acontece com muitas igrejas. E isso nos deixa indignados de uma certa forma. Eu fico indignada por saber que muitos pastores não têm essa visão. Precisam dessa visão. E eu levanto o chapéu para aqueles que têm essa visão com as crianças. Porque veja bem, um missionário, quando ele vai para o campo missionário, ele tem que ter uma base sólida. Nenhum missionário, ele pode projetar, traçar um projeto missionário sem que a sua base não seja as crianças. O seu trabalho não terá sucesso. Quando você vê missionários que vão ao campo
missionário e não prospera, e esse trabalho não cresce, ele não buscou a base, ele não teve um fundamento, ele não projetou ganhar as crianças, porque quando você ganha as crianças, você ganha a família dessas crianças, você ganha a comunidade dessas crianças, você ganha também a igreja a qual essas crianças fazem parte ou irão fazer parte. Então é necessário que num projeto missionário as crianças estejam presentes, seja a base. Primeiro ponto, crianças. É aquela questão, você não pode começar a construir um edifício do último andar, pode? O que vai acontecer? Não existe isso. Não existe. Né? Vamos ver, isso aqui é um pequeno prédio. A primeira casa, né? Eu vou começar a construir. Não, eu vou morar no 10º andar, então eu vou construir primeiro no 10º andar. É um tolo. Assim é o trabalho de criança. Quem vai para o campo missionário, vai logo abrir uma igreja de adultos, está construindo o 10º andar primeiro. Não está construindo, não está na base. Se você for estudar a história da escola dominical que existe hoje no mundo inteiro, a base dela foi o quê? As crianças. Começou aonde? Embaixo de uma árvore. Ali surgiu esse grande projeto de ensino, a escola dominical, que tem levantado muitas pessoas. Então a criança, ela é uma porta grande, aberta para um grande projeto, um grande ministério. Então se alguém vai fazer um trabalho e esquece das crianças, coitadinho dele ou dela, porque não vai prosperar, não será bem sucedido. Porque desprezou as crianças, deixou de lado, achou que não tem valor. Eu não estou nem aí se grandes pastores não dá valor ao trabalho, porque eu trabalho com criança, eu trabalho com criança e adulto também. Porque eu sei que eu estou investindo para a eternidade. Eu estou investindo em vidas que amanhã serão futuros pastores e líderes das nações. Eu estou investindo em vidas para a eternidade, em uma vida inteira para Deus. Então eu não me preocupo com isso não. Aí a pessoa me disse, não, nem se preocupe, que o seu trabalho não vai ter valor. Eu sou trabalho para o outro, não é para Deus. Eu estou fazendo para Deus e eu sei que eu comecei pela base certa, tá? Então, que a sua base seja as crianças, né? De repente você pode estar numa grande igreja cheia de adultos, mas qual foi a sua base? As crianças. E por que a igreja está cheia de adultos? Porque você buscou as crianças, né? Você buscou as crianças e o seu trabalho foi bem sucedido. Sim. E realmente, nas igrejas hoje, o que a gente observa é que parece que os adultos vão ser permanentes, porque as igrejas, eles fazem no departamento infantil tipo um depósito para criança. Eu já congreguei em igreja que as crianças eram proibidas de participar do culto. Elas iam para não fazer zoada, para não bagunçar a ordem do culto. E às vezes as professoras ficam sem poder, porque o departamento, as salas não são apropriadas para a quantidade de crianças, ficam cheias, os professores sabem como trabalhar com as crianças. Então o trabalho do príncipe infelizmente não é valorizado. Eu já passei por várias igrejas e vejo isso. Mas é a falta de visão. O que ela está colocando é certo. Tem igrejas, eu já vi igrejas assim, proíbe a participação das crianças, porque, como ela disse, são barulhentas. É um público barulhento. Vai tirar a liturgia do culto, vai causar irreverência no culto. Gente, pelo amor de Deus. Mas Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar, tá? Porque as crianças são criaturas, são preciosas para Deus. Então, é o que eu falei, a base. Se a igreja não tem essa base, e os adultos um dia vão partir. Verdade, Nós que estamos aqui vamos partir um dia. E quem serão os futuros adultos? As crianças, se não forem educadas, né, evangelizadas, discipuladas, ensinadas, o que vai acontecer? Então tem que se pensar nesse lado, tá bom? Sim. Eu ia para o Cristiano, tinha uma cerveja mais velha. Sim. Ela foi para o Isso, lembro sim. a primeira bala foi com você. Ela hoje eu sei, né? Amém. Ou seja, louvado. Olha aí. Né? Então, se você ensina a criança hoje, você vai
presidente. Você está preparando um líder de nação, um presidente não só de um ministério evangélico, como um presidente de uma nação. Você tem que saber, eu estou na frente de um público diferente. Eu estou na frente de grandes empresários. Não importa a idade dele, tem 5 anos. Deus sabe o que ele vai ser no futuro. A quem você está ensinando. Eu vi um testemunho de uma... Olha aí o testemunho da irmã Filomena, da sua filha. Eu vi um testemunho de uma missionária que ela foi convidada para pregar numa igreja, numa nação. A igreja era muito pequenininha, igreja de barro, feita de barro. Os bancos eram aqueles banquinhos bem pobrezinhos, não tinha encosto, o chão era de barro. A igreja mesmo, pobre e paupérrima, pobre. E ela disse, não vou pregar nessa igreja não. Não tinha quase ninguém nessa igreja, não vou pregar nessa igreja não. O Espírito Santo disse para ela, vá pregar nessa igreja porque eu tenho multidões naquela igreja. Ela foi porque o Senhor tinha multidões nessa igreja. Quando ela chegou lá, aqueles irmãos tudo já, um bocado de criancinha, tudo com a barriga grande, cheia de verme, os cabelos bem crescidos, toda sujinha, pretinhas, né? Aqueles irmãos joveninhos, quase ninguém na igreja. Sabe aquele culto que as pessoas não dão muito valor? E o Senhor disse para ela, vá, porque eu tenho multidões naquela igreja. Coisa linda é o Espírito Santo, né? Que coisa linda é Deus. Ela foi e pregou naquela noite. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, uma criança aceitou Jesus. E essa criança foi ser um missionário. Eu não sei exatamente, não vou dizer. Eu sei que ele foi um dos pastores de uma das maiores igrejas. Eu não sei se é na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul. Eu sei que foi um pastor que ganhou multidões para Deus. Onde foi que ele estava? Uma simples igrejinha de barro. Isso aqui era um luxo para a igrejinha onde ela foi pregar, que ela não queria ir. Banquinhos, aqueles banquinhos, tudo já surrado, sujo, sem encosto, sem nada, chão de barro. E ali Deus tinha multidões. Glória a Deus. Então não importa onde você está ministrando, a quem você está ensinando, você tem que ter essa mentalidade. Eu estou num público que é do Senhor. Glória a Deus. Né? Que é do Senhor e que o Senhor vai usar futuramente para a sua obra. Alguém quer dizer alguma coisa de tudo que já falamos aqui? Tem alguma colocação? Para nós darmos um pequeno intervalo para vocês irem no banheiro, tomar uma água, levantar um pouco para esticar as pernas, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu tenho experiência também, né, sobre criança, né? Eu aceitei a Jesus, eu morava na Cidade Baixa, e ali, pela misericórdia de Deus, eu fui congregar na Igreja Batista. E lá na escola dominical também, né? Tem a faixa etária de criança e tal. E aí eu levei meus filhos e meus sobrinhos. Não levava só vestido, eu levava os meus sobrinhos. E hoje a minha sobrinha, né? Pela misericórdia de Deus, é cristã, né? E um dia eu não estava lembrada, não estava mesmo. E a gente conversando, ela disse, minha tia me lembra quando a senhora me levava para a igreja, eu era pequena. E aquilo me marcou, eu disse assim, olha para isso, quer dizer, ela era pequena e eu levava ela no meio dos meus filhos, mas eu, entendeu, me toquei que aquilo ia fluir amanhã depois na vida dela. Hoje, graças a Deus, ela é cristã, a filhinha dela, ela já tem 2 filhas, é cristã, quer dizer, né, fruto da infância que ela ia para a igreja, né? Participou da escolinha dominical, né? E aí a gente aprende, né? Com o tempo a gente aprende. Aprende mesmo. Olha, eu vi, eu não sei se eu vi, foi aqui em Cristóvão recentemente, quando alguém falou assim, não deixe a criança ir para a escola dominical ou para a igreja. Não vá só, leve ela. Exato, vá com ela. Então é importante você ir para a igreja com sua criança, com seu sobrinho, tá? Porque ali Deus pode fazer uma grande obra. Existem pessoas que querem ficar à vontade, querem ir para a igreja sozinhos, deixar os filhos em casa. Eu já vi um caso, né, não vou citar nome, mas de um casal que foi para a igreja e deixou o filho na casa do vizinho, brincando com a coleguinha. O que aconteceu? O coleguinha matou o filho
Estava na igreja, recebeu a notícia e teve que voltar para casa rápido e o filho estava morto. Então, pensando bem, se estivesse na igreja com eles, poderia estar vivo, né? Vocês concordam comigo isso? Então leve sua criança, não deixe com nenhum vizinho, leve com você. Vai para a igreja, leve. Porque você está levando para ouvir a palavra de Deus, para implantar a verdade. Eu não tenho filho, né? Sou casada há fazer 3 anos, eu não tenho filhos, né? E se eu tivesse filho, nossa alegria, tá? Às vezes a pessoa está bem arrumada, com a roupa bem chique, não quer colocar a criança no colo, quer chegar na igreja intocável, tá? Leve sua criança para a igreja, nunca deixe em casa. Já vi muitos casos, né? Vai para o círculo de oração, deixa a criança presa em casa. Quando chega, a criança se cortou, se queimou, alguma coisa ruim aconteceu. Se estivesse na igreja, a igreja é o melhor parque onde a criança deve estar. O melhor lugar do mundo, onde nunca deve deixar em casa. Deve estar presente junto com os seus pais. É muito importante, né? Então é doloroso saber que os pais foram para a igreja e a criança ficou em casa. Fazendo o quê? Assistindo televisão, lá olhando para a cara da Xuxa, de castigo olhando na televisão. Então, o que a Xuxa tem para dar para as crianças? O que a televisão tem para dar? Né? Desordem, criminalidade, prostituição. Se não souber avaliar o que tem de bom na televisão, vai corromper sua criança, tá? Deixa a criança lá de castigo na internet, não. Você fica aí, quando eu chegar a televisão, você dormindo. Aí a criança fica lá umas horas na internet olhando como não deve. Tá? Então, tem que avaliar, ter muito cuidado onde a sua criança está em casa fazendo o quê? Está com quem? Com a vizinha? Tá? Com os filhos da vizinha que não é crente, que não tem nenhum compromisso com Deus. Então, tem que ver tudo isso. Seu filho é escolhido do Senhor, assim como você é. Tem o mesmo valor que você tem. Alguém mais? Às vezes a gente, nós como eu sou uma coisa muito nova ainda, né? Porque assim, a experiência de criança, minha criança tem 4 anos. Mas desde quando eu tive minha filha, antes eu não queria ter filhos. E quando eu tive minha filha, Deus começou a me ensinar como é que Deus ensina, né? Todo mundo que tem uma criança. Começou a me ensinar como é que eu deveria criar minha criança no Evangelho. E às vezes eu observo, quando eu trabalho com crianças, primeira vez que eu trabalho com crianças, eu pude perceber que Deus tinha um propósito comigo com as crianças. Porque na minha igreja não tinha crianças, tinha 2 crianças somente. E 2 adolescentes. E eu me prontifiquei a levantar uma criança. E as crianças são atraídas, elas vêm para a igreja. A gente sai, a gente estuda a Bíblia, a gente louva, e elas vêm para as outras crianças fora da igreja. E as crianças sempre vêm para o culto. Chega no culto, a frente da igreja fica cheia de crianças sentadas, e antes não tinha isso. E o que acontece? Então eu pude entender que Deus está me chamando para isso. Porque eu nunca trabalhei com criança e agora eu posso trabalhar. E às vezes a gente nós como pais, que às vezes a gente leva nossa criança para a igreja e a gente não faz ela entender porque ela indo para a igreja. E às vezes a criança está na igreja e para ela toda uma penitência, ela fica doida para que acabe o culto, porque ela quer ir para casa, brincar, para assistir. E quando ela não vinha para a igreja, eu sempre converso com ela, mãe, já para a igreja adorar a Deus. Aí ela faz perguntas, por que adorar a Deus? Porque Ele nos criou, porque Ele nos dá alimento, porque Ele faz tudo pela gente. É Ele que não deixa você cair, Ele que dá dinheiro para a mãe que não pagar presente, Ele que leva o papai para o trabalho. Aí ela começa a entender. E quando chega na hora do culto, na hora do culto, ela já entende, ela fala, eu vou para a igreja adorar ao Senhor. E para ela é muito importante. E eu comecei a entender de uma forma, é tão maravilhoso ouvir isso da criança. E dessa forma, Deus nos ensina como é que a gente vai entrar para o céu. É como uma criança. Deus quer que a gente adore Ele dessa forma. Amém? Vamos orar por esse momento, agradecendo a Deus. Vamos entrar no intervalinho. Quem chegou, tá? Que não preencheu a ficha, vai preencher a ficha. Quem não pagou, vai pagar, vai fazer o recibo, tá? E todos estão com material, não é isso? Tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. O irmão Noel vai orar e nós vamos entrar num break. Pai, toda essa confiança, todo esse poder que vem se manifestando ao teu povo para glorificar
para fluir de uma maneira assim maravilhosa esses ensinamentos, para que nós possamos praticá-lo de uma maneira assim que venha trazer frutos para o teu reino, Senhor. E assim, Pai, continue no nossa vida, para que não só venhamos aprender, mas colocarmos em prática, para que façamos a diferença, Pai, deste mundo tão cruel que está levando as suas criancinhas, Pai,